Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para continuarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, hoje nós vamos para convulsionários, é um novo item do capítulo 9. Questão 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Responde o espírito: sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que ele é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Pergunta o Kardec ainda na mesma questão. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Aí o espírito responde: pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Questão número 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises que pode acontecer subitamente em toda uma população? Responde: efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Então, o Kardec conclui: entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece-se em dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem o saberem. Questão 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Responde o espírito: em algumas, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? E aí o Kardec, então, faz uma consideração sobre essa resposta. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda senão o admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura a faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural.
a autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Bom, acabamos esse item aqui, convulsionários. Vamos fazer uma rápida reflexão sobre esse assunto aqui, né? Então, ele cita aqui o espírito, né? Que às vezes pode ser que essas sensações de dor, né, que as pessoas emitem quando estão numa certa situação de transe, não sejam verdadeiras, né? Sejam fraudes. As pessoas fazem isso de maneira leviana apenas para fingir ter poderes perceptivos, mediunidade exacerbada, coisa parecida, né? Então, quando as pessoas agem dessa forma, a gente já sabe que ela está agindo por conta não só de ser um espírito impuro, como também de estar sob influência de espíritos impuros, né? Ou seja, presos a uma falsa vaidade, um falso orgulho, coisas desse tipo, né? Então, é uma das explicações para isso. E que realmente acabam por deixar esse fenômeno como sendo enxergado como alguma coisa mística, uma coisa mistificada, né? Uma coisa falsa. Sendo que pode ser e deve ser muito verdadeira. E aí ele coloca duas situações, né? Tanto a pessoa consegue ser bastante sensível a ponto de perceber as influências de um local, né? Onde a pessoa entra, por exemplo, numa área onde houve um assassinato brutal, né? E a pessoa lá dentro naquele lugar, ela percebe, sente as dores da pessoa que foi ali flagelada, ou coisa parecida. Ou quando a pessoa, por acaso, está se sentindo, né, numa situação que ela está passando que é muito ruim, e ela consegue exaltar a sua consciência para um plano mais elevado, de maneiras que as dores do corpo físico sejam anuladas. Embora o corpo esteja sofrendo pressão, alguma coisa desse tipo, ela não está sentindo, não está sendo ferida por ele, por aquelas sensações. O corpo está sendo lesionado. Daí ele fala que isso pode acontecer naturalmente, né? Durante uma batalha o cara tomou uma flechada, tomou uma facada, e ela continua lutando porque aquele ferimento não está interferindo na sua vontade de agir, né? Isso é muito comum nas batalhas, pelo menos históricas aí, né? E um dos principais exemplos está na figura do Conde Drácula, né? Que foi ferido numa das batalhas contra os otomanos, e tomou uma flechada no meio do peito ainda, e continuou lutando bravamente, guerreiramente, e aí depois de terem vencido a batalha que ele vai fazer o seu tratamento. Então foi assim, uma coisa fantástica. Não estou aqui querendo dizer que ele foi um cara elevado, não é isso. Estou dizendo que naquele momento ele não sofreu a lesão que foi aplicada a ele. E aí tem muitos outros exemplos disso, né? Você pega todos os mártires aí, os apóstolos, né, de Jesus, que praticamente tirando João, todos os outros foram mortos violentamente, né? Então provavelmente no momento da sua morte eles deram linha, né? Ou seja, tiveram com a sua mente já fora do corpo, para não sofrerem as dores desnecessárias para aquele desencarne desagradável, né, de tortura. E eu tenho um exemplo pessoal disso, não exatamente assim, né, mas alguma coisa muito parecida aconteceu comigo. Então estava eu e um colega meu, José Luiz, também falecido, já está no outro lado, estávamos no Museu do Ipiranga, e estávamos lá vendo as coisas. A gente foi fazer um teste da aeronáutica, e aí a gente parou lá porque estava fora do tempo ainda, estava
cedo demais, vamos dar uma volta lá no museu. Então estamos andando no museu e estamos olhando várias coisas lá. De repente comecei a me sentir mal, uma dor assim, violenta nas costas, tá? Falei, nossa Zé, aqui tá ruim, aqui eu tô me sentindo mal pra caramba aqui. E eu virei. E quando eu virei, atrás de mim estava um pelourinho. Eu me arrepio até de lembrar disso. Estava um pelourinho. O que aconteceu naquele pelourinho? Pô, quantas pessoas não foram sacrificadas, quantos escravos não deviam ter sido sacrificados naquele pelourinho ali, né? Então, as emanações, as radiações de dor criadas lá no passado, estavam ali, né? E eu estava simplesmente recebendo e não sabendo codificar aquele mal-estar que estava me passando. E aí, o melhor foi fazer era sair dali, né? Na hora eu não interpretei nada daquilo, isso aqui eu estou interpretando agora, como já há um bom tempo que eu sei disso, né? Mas no momento lá, eu não tinha a menor noção disso. Eu falei, nossa, que coisa estranha que está acontecendo aqui, né? Bom, então, são esses aí as interpretações desse item. Vamos seguir, então, nesse mesmo item, porque ainda falta bastante tempo. E aí a gente vai para a afeição dos espíritos por certas pessoas. Questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou acessíveis de se ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Então, aquilo que a gente já vem falando, né? A semelhante atrai semelhante, né? 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta. A afeição verdadeira nada tem de carnal. Mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. 486. Os espíritos se interessam por uma infelicidade e por uma nova prosperidade. Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a nossa vida? Aí responde o espírito. Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação. Porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem por nós? É que nem aqui a gente está falando, essa resposta que o espírito deu aí na questão, lembra também, por exemplo, os pais, né, querendo dar um remédiozinho para a criança lá parar de sofrer algum problema lá de saúde, e a criança fica lá fazendo birra para tomar o remédio, né, fazendo careta e tal, rejeitando aquilo que os pais estão ali com um maior carinho, querendo fazer com que a criança melhore, né? Muito semelhante. Questão 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta. Vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Então aí vem a resposta, aí vem a conclusão do Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos distanciam deles, que pelos males físicos que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas,
como fazem com os desgostos pueris da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nós compadecemos, como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles se apreciam de outro modo que o nosso, e enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse de nosso futuro, os outros nos excitam ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Então aí está dizendo o espírito bom e o espírito mau, né? 488. Nossos parentes e nossos amigos, que nos precederam na outra vida, têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida. E frequentemente eles vos protegem como espíritos segundo o seu próprio poder. E o Kardec continua a pergunta: eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, responde o espírito, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. E aí, olha, no próximo vídeo falaremos sobre anjos, guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Bom, fazendo uma pequena e rápida consideração aqui com esse outro, com essa fala aqui do Kardec, né? Do Kardec não, dos espíritos. Os espíritos que nos acompanham, se forem nossos parentes de vidas passadas, nossos avós, né, bisavós, todos aqueles que você conheceu, né, com que você teve uma certa afeição, obviamente também retribuem essa afeição para você. Se você teve algum parente com que você não gostou, que você se antipatizou por ele, não espere que ele se simpatize por você, né? Então, porque você, no seu pensamento, tem o quê? Uma repulsão. Outros você tem uma admiração. Às vezes até um parente que você não conheceu, mas pelos feitos, pelo que se falam dele, você tem assim, puxa, aqui, por exemplo, não conheci minha avó Esther, mas pouco que eu conheci assim, do dito da minha mãe e tal, eu tenho uma boa imagem dela, então gostaria até de tê-la conhecido, né, de tê-la conhecido. Então, provavelmente, ela no outro plano espiritual também deve ter alguma afeição por mim, porque essa afeição existe, né? E assim são outras e tantas, né? Por exemplo, como a minha irmã sempre fala da afeição que ela tinha pelo meu avô materno e meu avô por ela, então durante a vida toda ela fala dessa afeição e com certeza do outro lado ele deve estar olhando por ela. Enfim, também diz ali que esses espíritos atuam nos protegendo. Olha que bacana, né? Não só a afeição deles, como também a proteção desses espíritos, que compõem, né, a família espiritual, que estão ali para tentar evitar a influência dos espíritos mais inferiores. Porque, acredite ou não, a sua vida tem muita importância, tanto para você, quanto para aqueles espíritos bons que te rodeiam, como também para uma infinidade de espíritos ruins que quer ver você se ferrar, né? Quer ver você se dar mal na sua vida. Então, você tem que fazer sempre a sua escolha, tá bom? Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, acionar o sininho e compartilhar, né? Vamos levar esses assuntos a muito mais pessoas para formar uma grande família encarnada aqui na nossa terra, tá bom? Falou, tchau, tchau. E por somente alegria, sei, sei, sei,
tristeza e rancor.